Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos desse livro base, que é o Livro dos Espíritos. E hoje vamos dar continuidade aí nas questões onde estamos falando da alma, que naquela época tinha vários conceitos sobre a alma. Então, vamos dar continuidade hoje. E para iniciarmos os nossos estudos, vamos fazer a nossa prece de gratidão? Então, assim, todos nós que estamos aqui reunidos e todos aqueles que vão nos acompanhar pelo canal do YouTube, pelo Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa grande oportunidade de compartilhar as nossas reflexões dos estudos. Então vamos assim, agradecendo todos pelo dia de hoje, pelo dom da vida, agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, à nossa Maria Santíssima, aos nossos anjos guardiães e a toda espiritualidade amiga e todos aqueles que nos acompanham também nos nossos estudos do Livro dos Espíritos. E assim, pedimos humildemente, Mestre Jesus, que fique conosco, nos auxiliando nas reflexões e no entendimento das questões de hoje. E que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e pedimos permissão a Allan Kardec e a toda a espiritualidade amiga para adentrarmos ao livro dos Espíritos. E assim, podemos começar o nosso estudo de hoje. Então, hoje vamos continuar aqui na questão 144, certo? Então, na questão 144, vai falar assim: o que se deve entender por alma do mundo? Aí os espíritos explicam: o princípio universal da vida e da inteligência de que nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão frequentemente não se entendem. A palavra alma tem aplicação tão elástica que cada um interpreta de acordo com as suas fantasias. Tem-se, às vezes, atribuído uma alma à Terra, e por ela é necessário entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido, quando os escutais, e que são, de certa maneira, os lugares tenentes de Deus junto ao vosso globo. Então, aqui Kardec, como eu estava fazendo o estudo sobre o que é a alma, então ele perguntava para os espíritos todos aqueles conceitos, né, que se tinha naquela época e para ver o que os espíritos achavam. Então, esse termo aqui, alma do mundo, hoje a gente não usa mais esse termo, né, alma do mundo, mas naquela época se usava muito. Então, a alma do mundo, os espíritos, eles já respondem. A alma do mundo é o princípio universal da vida e da inteligência, porque a gente já viu que a vitalidade é da vida orgânica e não da inteligência. A inteligência é um atributo do espírito, de onde vêm essas individualidades. Por isso que ele fala, e de que nascem as individualidades, porque cada um vai desenvolvendo. E aqui ele fala o termo alma, como tinha vários conceitos, mais uma vez os espíritos aqui nos explicam que são conceitos, palavras
que se davam naquela época, porque os espíritos, eles não vieram para dar palavras, eles vieram para explicar. Então, as palavras, na época e até hoje, a gente que vai dando, né? Então, naquela época também não era diferente, então ia dando os conceitos, tanto que eles explicam aqui, que é interpretado de acordo com as suas fantasias, e muitos nem entendem aquelas palavras que davam naquela época, porque para os espíritos pouco importava a palavra que se dava, o importante era que se conhecesse o fato em si. E quando ele fala, né, que aqui era também dado, ó, tem-se às vezes atribuído uma alma à Terra, né, ao globo. Então, quando fala isso, os espíritos explicam que seria um conjunto. Então, a alma do mundo, a alma da Terra, seria o conjunto dos espíritos superiores que representam Deus na Terra. E interessante que ele aqui, ele fala, então, que são como se fosse essa falange, a falange de Deus que nos acompanham aqui na Terra. E ele coloca aqui, ó, quando os escutarem. Então, porque a gente já sabe que os espíritos, eles nos inspiram, mas eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio. Então, eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Então, quando eles não interferem no livre-arbítrio, então eles são, por isso que fala, são espíritos superiores. Então, é aquela equipe enviada de Deus para nos auxiliar, porque a gente já sabe também que quando eles não respeitam o nosso livre-arbítrio, aí não são espíritos superiores, aí já se trata de uma obsessão, porque vai impondo. E os espíritos superiores, eles vão nos sugerindo, nos inspirando no caminho do bem, tanto que ele fala aqui, ó, o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido. Então, o que a gente deve entender por alma da terra, alma do mundo, é esse conjunto de espíritos superiores enviados de Deus que nos auxiliam aqui na Terra, no globo. Completando um pouco, a gente pode uma expressão muito usada, né, desde sempre, que eles colocam a alma penada. Então a gente entende como esses espíritos obsessores, né, se existe os espíritos bons, essas falanges de almas do mundo, vamos colocar esse termo, no bem, nos auxiliando, respeitando o nosso livre-arbítrio, existe também a outra parte, que a humanidade chamavam, ou ainda chamam, né, em várias religiões, como alma penadas, né? Então, seria também do mundo, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Me chamou a atenção quando ele coloca as fantasias, né? Que a humanidade coloca, né? Então, essa expressão é muito comum, né? Eu também, Suzele, eu me atentei também para esse detalhe que eles falam, né? Que a palavra alma tem uma aplicação tão elástica, né? Então, assim, eu falei, ué, que será essa elástica? Porque depois aqui eles falaram, como a Mary muito bem comentou, da alma do mundo, né, que são os seres superiores, né? E aí eu fui procurar alguma coisa sobre essa aplicação elástica, né? E aí eu vi que antigamente eles davam 3 importantes denominações para a alma do mundo, né? Eles diziam que uma é a alma do mundo, que dependia da pessoa, da reencarnação da pessoa, o que a pessoa foi na encarnação passada, o que ela ia ser, então dependia muito da evolução. Então, ela seria uma alma do mundo, ou evoluída ou menos evoluída, mais evoluída ou menos evoluída, isso seria uma. A segunda teria aquela alma do mundo mais ligada às coisas materiais. Então, assim,
aquela pessoa que não se preocupa em querer ser uma pessoa melhor, em se melhorar de coração, de espiritualidade. É uma do mundo, só quer saber dos prazeres da vida, das orgias, das coisas materiais, dos bens materiais. E tem a terceira, que é a mais importante, como a Mary comentou, que é a alma do mundo, né? São os seres que estão aqui para se evoluir, são as pessoas que melhores, né? Que querem melhorar o planeta, né? Essa terceira aí eu nem vou comentar muito, porque a Mary falou muito bem. Legal, meninas. Obrigada. Não, Cleide, né? Você vai fazer a 145? Sim, 145. Como é que tantos filósofos antigos e modernos têm longamente discutido sobre a ciência psicológica, sem chegar à verdade? A resposta: esses seres eram os precursores da doutrina espírita eterna e prepararam o caminho. Eram homens e puderam enganar-se, porque tomaram pela luz as suas próprias ideias. Mas os seus mesmos erros, através dos prós e contras de suas doutrinas, servem para evidenciar a verdade. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos fará compreender. Aqui, pelo que eu li, é o que a gente tem visto, né? Cada um está na sua evolução e, consequentemente, no seu grau de entendimento. Muitos filósofos, eles já vieram assim com um entendimento maior e eles não foram muito compreendidos. Muitos até morreram por causa disso, né? Então, assim, isso aqui é o que limita um pouco os filósofos falar, os filósofos, os psicólogos, né? Trabalharem melhor o que eles têm para dar, porque depende muito do grau de evolução das pessoas, né? Por exemplo, a gente tem o caso de Sócrates, né? Que teve que morrer porque ele falou uma grande verdade, né? Que a alma era imortal. Inclusive, quando ele foi obrigado a tomar a cicuta, os seguidores dele, né, Platão, falou, mas o senhor não pode tomar, não pode. Eu preciso de tomar, porque senão eu não vou estar provando o que eu falo, né? E ele teve que morrer por isso. Mais tarde, né, agora a gente está vendo que ele tinha razão. Mas ele pagou pelo grau de evolução que ele tinha, que era além do que as pessoas que estavam ao redor dele poderiam entender. E aqui, quando eles falam da ciência psicológica, é que, assim, a psicologia, ela veio para estudar a alma. Só que a psicologia, como está no mundo, né, como eles falam aqui, quando as pessoas estão no mundo, tem que viver como o mundo, né? Então, a psicologia acaba estudando a mente, o comportamento. Então, assim, vai se desviando um pouco mais do que veio. Mas, de certa forma, a psicologia também vai deixando a sua parte, né? A sua contribuição para a evolução do ser humano, que é devagarzinho, de pouquinho em pouquinho, cada um vai evoluindo e, como a gente já sabe, um dia a gente vai chegar lá, né? A gente vê assim na filosofia antiga, né? Esses filósofos, de alguma maneira, tudo que o homem pensa hoje já foi pensado por eles. Então, eles tiveram muita intuição, embora não tivessem entendimento da doutrina, né? Eles estavam ainda presos, que acreditavam em Deus, nos ensinamentos de Jesus, do Antigo Testamento, mas, de alguma forma, tudo que o homem pensa hoje já foi pensado por eles.
Deus já deu essa intuição, só que eles não tinham tanto entendimento, né? Como a doutrina hoje nos mostra, né? Completando o que você falou, né? Verdade. Uma coisa que eu lembrei também, lendo isso daqui, não tem muito a ver com filósofo, né? Porque ele era profeta, mas quando ele falou no Apocalipse, ele falou muito sobre. Ele falava as coisas que iam acontecer como ele via, por exemplo, uma bola de fogo, né? Um cavalo, um monstro que sai da água. Então, assim, ele falava de uma forma que as pessoas iam entender, e que ele também, o linguajar dele, as palavras que ele tinha, né? Que hoje a gente vai estudando, a gente já vai conseguindo já identificar já com as nossas palavras, com o mundo de hoje, né? Então, tudo depende da época que a pessoa está também, né? Porque é como você falou, eles usavam muita intuição, eles tinham muita sabedoria, mas as pessoas que estavam ao redor não entendiam. Aí tirava como louco, falando heresias, tinha que morrer, essas coisas assim. Cleide, eu achei muito interessante quando você explicou essa parte aqui sobre a ciência psicológica. É uma parte que eu fiquei em dúvida e você me esclareceu hoje, né? Que vieram para estudar a alma, mas acabou estudando aí a mente, né? Muito interessante. Obrigada pela essa explicação. E quando você falou de Sócrates, a gente vai lembrar que esses filósofos, eles foram realmente os precursores. Eles foram os enviados, foram aqueles que abriram o caminho. Se nós analisarmos, lembrarmos, a gente vai ver que no Evangelho, no início, vem muitas explicações aqui que Kardec trouxe para nós de conceitos de filósofos, dos Sócrates, de Platão, tanto que eles fazem parte da equipe, né, dos espíritos codificadores aí, que ajudaram no espiritismo. Então, aqui no início, até ele fala sobre a alma, o que Sócrates achava, ele também colocava aqui, ó, Sócrates e Platão, esse é o item 7, entendiam que a preocupação constante do filósofo deve ser a de dar mais atenção à alma do que à vida presente. E aí continua. Então, olha só que interessante, até o que você falou, Suzeli, esses filósofos, eles viram coisas já à frente, eles já vieram com essa missão, eles vieram com esse propósito de abrir o caminho. Então, é muito interessante, quem tiver a oportunidade de ler essa introdução aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, fala muito, e até vem assim como itens, né? Eu estou vendo aqui no meu, tem até o item 21. Então, é muito interessante também, quando a gente começa a estudar a história, né? Os filósofos e a doutrina espírita. Eu faço um curso que é de 4 anos, acabei o primeiro aí no final de 2022, que é do IEF, né, que é o Instituto Espírita de Estudos da Filosofia, né, então é a filosofia espírita, e vai estudando todos esses filósofos, então trouxe só até a capa aqui da primeira apostila, olha o tanto, não sei se dá para ver, mas o tanto de filósofos que tem, né, que a gente estudou aí na primeira, um pouco, né, na primeira parte. Então, no período clássico, era Sócrates e Platão. E como você bem disse, Cleide, muito interessante, Sócrates, ele veio já abrindo o caminho aí para o autoconhecimento. Tanto que, tanto Sócrates como Platão, esses filósofos, é tudo antes de Cristo. Então, ele já veio trazendo esse conhecimento, e a frase dele é: conhece-te a ti mesmo. E ele, até em sua morte, ele não abriu mão das suas convicções.
E Platão, ele veio trazendo aí o mundo espiritual, ele já veio trazendo, depois de Sócrates, já veio trazendo a metafísica. Então, é tudo muito interessante quando a gente faz esse olhar. Realmente, eles trouxeram aí para nós, hoje a gente tem outros olhos para entender esses filósofos, o que eles queriam dizer. Tanto que o Platão, ele é conhecido pelo mito da caverna, que é também muito interessante essa explicação. Então, é isso, gente. E realmente esses precursores aí, eles abriram as portas, e é como podemos entender, eles foram os enviados aí de Deus, de Jesus, realmente para abrir os caminhos. E cumpriram a sua missão, mas eram homens, como diz os espíritos aqui, eram homens. Tinha erros? Tinha. O maior filósofo aí que a gente sabe, o mestre Jesus, ele cumpriu a sua missão aí lindamente, não teve nenhum erro. E como você falou, Meire, Sócrates, ele iniciou, né? E ele não deixou, ele só falou, ele não deixou nada escrito para gente. Quem escreveu foi os seguidores dele, né? O Platão e o Aristóteles, depois vieram os outros, né? Sim. Mas ele deixou as ideias dele, né, há 350 anos antes de Cristo, né? Então, você vê há quanto tempo isso já vem tentando ser colocado na nossa mente, né? Como ele já era bem evoluído. E aí ele deixou todo o estudo dele, tudo que ele já sabia, para os seguidores dele dar continuidade, né? Que graças a Deus, Platão, Aristóteles não desanimaram, né? Eles deram continuidade, né? E os outros que vieram depois, né? E também, Cleide, lembrei aqui, a gente lendo a resposta dos espíritos, ele coloca, né? Eram homens e puderam enganar-se, porque tomaram pela luz as suas próprias ideias. E que luz era essa? Era a luz de Deus, que é o amor. Porque o amor, nenhum filósofo, nenhuma pessoa criou. Quem criou foi Deus, esse amor. Então, quando ele fala que se enganaram, mas, mesmo assim, entre os prós e os contras, eles ajudaram muito a humanidade. Até hoje ajudam. Então, que a gente copie aí essa reflexão para a gente ir refletindo esse amor. Porque quando Jesus, ele disse, eu e Deus somos um só, e eu faço a vontade de meu Pai, é porque ali ele já veio refletindo esse amor de Deus. Por isso que a gente fala tanto, Jesus é nosso mestre e nosso guia. É onde nós viemos aqui na Terra para aprendermos a amar, a refletir esse amor de Deus. Pode seguir? Questão 146. A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Resposta: não, mas ela está mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, em todos aqueles que pensam muito, e no coração, naqueles que sentem muito e dirigem suas ações a toda a humanidade. Aí ele já emenda aqui uma outra pergunta, que é a seguinte: que pensar da opinião daqueles que situam a alma num centro vital? Resposta: quer dizer que o espírito habita, de preferência, essa parte do vosso organismo, uma vez que é para lá que convergem todas as sensações. Aqueles que a situam no que consideram como o centro da vitalidade, confundem-na com o fluido ou princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais
e morais. Então, aqui acho que a pergunta do Kardec é se existe algum lugar no nosso corpo que a alma habita, né? E acho que eu entendi na resposta não, não necessariamente. A alma, ela está presente em todo o nosso corpo. Porém, na linha do, como ele fala aqui, né, do intelecto e da moralidade, que a gente vê que, por exemplo, os grandes pensadores, né, os grandes intelectuais, a alma, ela pode se concentrar mais na parte superior, né, na cabeça, na mente, que tem a ver com o conhecimento. E para aqueles que têm muita compaixão, muito amor, pode haver uma concentração aqui no peito, no coração. Então, quem trabalha essas duas partes, né? Porque acho que foi o Emmanuel que disse, né, que as asas da salvação, ela é composta por amor e conhecimento, né, um em cada lado. Então, acho que tem a ver aí, isso acaba respondendo um pouco a segundo questionamento, né, que pergunta aqui se existe, se situa em algum centro vital, né? Eu entendo que tem a ver com centro de força, né? Então, se você concentra muito no seu conhecimento ou no seu amor, deve haver aí uma certa concentração, mas via de regra eu entendi aqui que a alma não tem assim uma sede, como Kardec perguntou, não mora no coração, não mora no estômago, no fígado. Não, ela se concentra em alguns pontos vitais de força, mas não necessariamente num lugar. Eu também entendi assim. Perfeito. Conforme o foco, né? Se é no pensamento, vai para o intelectual. Se é no coração, é da moralidade. Eu também entendi assim, gente. Também, mas na verdade ela é um limiar, né? Ela não está assim, pelo que eu vi, assim, ela é limiar entre o perispírito e o corpo carnal, né? Ela está praticamente no meio termo, nos dois, se concentrando no carnal, né? Como é colocado na questão na mente, no coração, mas na verdade ela é esse limiar entre os dois, né? O perispírito e o corpo carnal, né? Enquanto encarnados, né? Tá ali, né? Eu entendi assim. Sim. Exatamente. Eu também entendi dessa forma. Ela compõe todo o nosso corpo, né? Mas, como o Gé mesmo explicou perfeitamente, ela vai se concentrar aonde a gente direciona nosso maior sentimento, a nossa maior virtude, né? A nossa melhor personalidade. Por exemplo, se a gente é um cientista, um filósofo, um estudioso, ela vai se concentrar mais na mente, né? Se a gente é uma pessoa bondosa, caridosa, que gosta de ajudar, vai se concentrar mais no coração, mas ela compõe todo o nosso corpo. Até dizem, né, que a alma do Kardec estava na mente dele, e a alma do Chico estava no coração. O pessoal fala isso, né? Diferencia, né? Onde ficava mais, ela compõe todo o nosso corpo, mas ela vai ser direcionada, ela fica mais concentrada, como o Gé mesmo falou, aonde a gente coloca a nossa força, né? A nossa forma de viver. Eu entendi assim. E eu achei engraçado, gente, que vendo isso daqui, eu fui buscar um pouquinho, né? Aí eu vi que o Kardec fez essa pergunta, sabe por quê? Eu não sabia, não sei se vocês sabiam disso, mas eu achei interessante, porque os cientistas, eles dissecavam os corpos das pessoas naquela época para tentar encontrar a alma.
e eles não achavam. Eles achavam fígado, coração, mas não achavam a alma. Aí ele perguntou, olha só que interessante, né? Então, você vê como o grau de conhecimento vai pouco a pouco, né? Até então, eles não imaginavam que a alma era palpável, né? Que eles dissecavam os corpos para tentar achar. Uhum. Eles queriam ver, né? Pois Ver para crer. Como se a alma fosse uma pilha, né? Onde está essa pilha aqui? Exatamente, né? Onde está escondido, né? Isso mesmo. E essa parte aí, a gente vai ver que é até a parte do materialismo, que eles procuram a alma e não encontram. E olha só, a gente está chegando aí perto do final, então vou convidar vocês a gente continuar 147 na próxima semana. Pode ser? Pode, acho que a Suzy ia falar alguma coisa. Sim, pode falar. O que a Cleide falou, antes desse período em que eles faziam as autópsias, antes disso, eles não mexiam no corpo, porque eles achavam que continham a alma. Então, a autópsia só começou a partir desse momento que ela coloca, quando eles começam a estudar um pouquinho sobre a alma. Então, antes o corpo era tão sagrado, porque continha a alma, que não havia autópsia. Depois é que... Né? Interessante. E você sabe, você comentando agora, os indígenas, né? Até muito tempo, né? Porque para eles não tem essa de cientista, né? Não tem essa parte de evolução. Para eles, não sei agora, mas eles falavam, né, que o corpo era sagrado, porque lá continha a alma, né? A alma ficava ali guardada no corpo, né? Mesmo depois que a pessoa ia, né? Então, realmente é isso mesmo. É muito interessante isso, né? Muito, muito. Então, assim, vamos encerrando essas questões até 146, que fala aí dos espíritos, a parte da encarnação. Olha só que bacana. Então, encerramos hoje. E na próxima semana, a gente vai ver ainda a questão aí do materialismo. Vai falar da encarnação dos espíritos, mas de uma forma com a visão materialista. Então, vamos assim, encerrando os nossos estudos de hoje, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que com certeza esteve conosco para nos auxiliar com tantas belas reflexões, que cada um traz a sua contribuição e que podemos aprender cada vez mais. E como é bom, Mestre, estudar contigo e estudar em grupo. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga e que tenhamos um excelente dia, uma excelente semana, com a luz de Jesus em nossos lares. E assim, até a próxima semana, com fé em Deus.